Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero falar da ideia de um texto controlado. Na página 11 da introdução em inglês, os editores da Editio Critica Maior de Tiago referem-se ao texto bizantino, que inclui a família 35, como sendo, abre aspas, cuidadosamente controlado, fecha aspas. Parece que eu me lembro que o uso do termo controlado remonta pelo menos a Van Soden. A família 35 é de longe a maior e a mais coesa, isto é, internamente consistente, linha de transmissão dentro do largo rio bizantino. De modo que, se a massa bizantina foi controlada, a família 35 seria ainda mais controlada. Ora, se um texto é controlado, alguém tem que fazer o controle. Se não houver controlador, não pode haver controle. Então, quem são os possíveis candidatos? Eu vejo três possibilidades: seres humanos, Satanás e Deus. Tanto quanto sei, todos aqueles que se referem ao texto bizantino como controlado excluem o sobrenatural de seu modelo. De sorte que para eles, desculpe, o controle é feito por seres humanos, independente de influência sobrenatural. Como o suposto controle tinha que operar por mais de um milênio, isso não poderia ser feito por um único indivíduo. Mas quem poderia controlar todo o mundo mediterrâneo? Por mais de 1000 anos, a Igreja Romana usou latim, não grego. Alguma vez houve uma autoridade central em funcionamento entre as igrejas ortodoxas? Certamente não por 1000 anos, e não por todo o mundo mediterrâneo. Então, quem fez o controle? Não apenas isso, mas o suposto controle era evidentemente um pouco negligente, uma vez que os manuscritos estão cheios de erros aleatórios, sem falar das dependências compartilhadas. Considere a conclusão alcançada por Frederick Visser, depois que ele cotejou e analisou 1386 manuscritos gregos contendo os capítulos 1, 10 e 20 de Lucas, isto é, 3 capítulos inteiros. Ele descreveu 37 linhas de transmissão, mais 89 manuscritos aleatórios, que estão individualmente discrepantes, que não puderam ser agrupados. Dos 37 grupos, 36 caem dentro do largo rio bizantino, e dentro deles Visser descreveu 70 subgrupos. Então, que tipo de controle poderia permitir tal situação? Espero que meus ouvintes não me julguem desarrazoado quando digo que, diante de tais evidências concretas, considero a tese de um texto bizantino controlado, deixando de lado o sobrenatural, menos do que convincente. Mas então, como devemos explicar a uniformidade comparativa encontrada dentro dele? Espero que meus ouvintes estejam cientes de que eu, pessoalmente, insisto em que o sobrenatural deve ser incluído em qualquer modelo de crítica textual do Novo Testamento. Tanto Deus como Satanás certamente existem, e ambos têm um interesse contínuo no destino do texto do Novo Testamento. Há algum tempo venho defendendo a preservação divina do Novo Testamento em termos concretos. Curiosamente, aqueles que alegam um texto bizantino controlado
geralmente rejeitam qualquer noção de preservação divina. Mas é claro, se eles não acreditam em inspiração divina, eles não acreditarão em preservação. Alguém que nega a própria existência de um soberano criador irá, logicamente, insistir que um ser inexistente não pode fazer nada. Mas, como então pode tal pessoa explicar o texto bizantino? Eu afirmo que nenhuma hipótese naturalista pode explicar a família 35. Satanás certamente não faria nada para ajudar a preservar o texto do Novo Testamento. Qualquer envolvimento dele seria com a intenção de perverter o texto, minando assim a sua autoridade. Eu, cá para mim, diria que ele concentrou seus esforços no Egito. Já argumentei em outro lugar que a transmissão do texto do Novo Testamento era predominantemente normal e que essa normalidade foi definida pela Igreja cristã. Por que as cópias foram feitas? Foram feitas porque as congregações precisavam delas. E por que as congregações precisavam delas? Precisavam delas porque eles entenderam que os escritos do Novo Testamento eram divinamente inspirados e eles eram lidos e discutidos em suas reuniões semanais. Argumentar que os primeiros cristãos estavam enganados nessa compreensão seria irrelevante. Esse entendimento, equivocado ou não, determinou a atitude deles em relação aos escritos do Novo Testamento, o que controlou a produção de cópias. Se a maioria das pessoas que produziram cópias fosse composta de cristãos sinceros, uns mais, outros menos, eles fariam o seu trabalho com um cuidado razoável, alguns mais, outros menos. Aqueles que tinham uma visão forte da inspiração seriam especialmente cuidadosos. Eu submeto à apreciação que os manuscritos sobreviventes refletem minha descrição acima. A família 35, de longe, o maior e mais coeso grupo, talvez o único grupo que exista em todos os 27 livros, representa o núcleo da transmissão. Seus representantes tendo sido produzidos... Perdão, eu não li isso, eu vou ler outra vez, desculpem aí. A família 35, de longe o maior e mais coeso grupo, representa o núcleo de transmissão. O núcleo da transmissão, ainda estou errando, representa o núcleo da transmissão. Seus representantes tendo sido produzidos por copistas com uma alta visão de inspiração, evidenciado pelo extremo cuidado em seu trabalho. Fora desse núcleo, há um grande número de tangentes ou riachos que divergem do núcleo em graus variados e que começaram em diferentes momentos e lugares. Um monge que estava meramente cumprindo uma obrigação religiosa produziria uma cópia bizantina mediana, boa o suficiente para praticamente todos os fins práticos, mas aquém do padrão da família 35. Pois então, o texto bizantino foi controlado? Obviamente não em qualquer sentido estrito. O controle foi exercido por uma crença comum dentro da comunidade cristã que o Novo Testamento era divinamente inspirado. Foi essa crença que ditou a proliferação de cópias feitas com cuidado razoável. Esse cuidado razoável é refletido na uniformidade básica dentro da massa bizantina. Mas, para explicar a transmissão incrivelmente cuidadosa e refletida nos representantes da família 35, explicar isso requer algo a mais. Dos manuscritos da família 35 que eu mesmo já cotejei,
tenho cópias perfeitas do arquétipo da família, esse arquétipo empiricamente determinado, como segue: 29 cópias perfeitas para Filemon, 15 para 2 Tessalonicenses, 9 para Tito, 6 para Gálatas, 4 para Efésios e pelo menos um para 22 dos 27 livros do Novo Testamento. E muitos outros erram por uma única só letra. São manuscritos de todo o mundo mediterrâneo e que representam 5 séculos. Então, que tipo de controle poderia produzir um nível tão incrível de perfeição? Um controle exercido em mosteiros isolados, espalhados pelo mundo mediterrâneo e durante 5 séculos. Não conhecemos nenhuma agência humana que pudesse fazer isso. Se a agência não foi humana, tinha de ser divina. A família 35 é um texto controlado? Sim. Controlado por quem? Controlado pelo Espírito Santo.